que já estão online, vamos então dar início. Eu sou o Délcio Cabanga, um dos apresentadores aqui e criador do Café Haiti. Hoje temos aqui o nosso estimado convidado, Varela da Silva, que juntos, obviamente, vamos abordar sobre cibersegurança, obviamente, sobre determinados ataques que têm acontecido aqui no nosso país, na nossa região. E, obviamente, vamos então discutir aqui e eu vou pedir já ao Varela que apresenta-se e depois então vamos começar aqui com o nosso café. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou José Mendes Varela da Silva, técnico ou consultor de cybersecurity. Ando nessa senda há 5 anos, 32 anos de idade, posso mais dizer, e estamos aqui para partilhar conhecimento. Perfeito, muito obrigado pela apresentação, Varela. Sendo assim, eu vou então pedir ao Varela que faça uma breve apresentação sobre cibersegurança. Dar-lhe aí 5 minutos para falar de forma geral sobre cibersegurança e em função dessa apresentação geral e obviamente das várias perguntas que tenho aqui por fazer, então poderá responder as mesmas e como é típico do Café Haiti, os nossos participantes também fazem pergunta. Essa é a parte interessante do Café Haiti, ou seja, todos estão a participar, que estão a acompanhar, também poderão fazer perguntas. Varela, cibersegurança, o que é? De forma geral, pode, por favor, nos pontualizar, nos atualizar, nos trazer uma informação bem mais concisa sobre cibersegurança? Cibersegurança, o que é? É assegurar com eficiência e garantia de eficácia tudo que está no ciberespaço. Basicamente, tudo que está na internet ou que está numa conexão segura. Assim, em linhas gerais. Como é que isso é feito? Isso é feito através de controles, políticas e normas. É feito também através de mecanismos ou de processos adequados a garantir que a conexão é segura. Para além de eficiente, é mesmo segura. Garantir total segurança, acho que não é possível. A tecnologia avança dia após dia. Todos os dias há uma nova atualização, há uma nova descoberta, há uma nova vulnerabilidade. Aquilo que ontem era um modo eficaz, hoje é um modo eficaz, amanhã já é um modo vulnerável, já expõe riscos, já torna esses riscos em perdas para a empresa. Então, garantir cybersecurity é um processo desde o comportamento do próprio indivíduo dentro da organização até todos os controles eficazes ou eficientes que fecham todo este ambiente, assim em modos de linhas gerais. Perfeito. Falando em segurança, políticas que o Varela acabou de apresentar, que determinadas entidades devem ter em função ou dentro da sua infraestrutura. Penso que este ano nós registramos uma série de ataques às instituições angolanas e penso que o Varela apercebeu-se desses vários ataques que se deram e obviamente tem ainda acontecido aqui em Angola. O que o Varela tem a dizer sobre esses ataques que têm se registrado aqui em Angola, sobretudo às instituições públicas? Bem, a África é... Não vou só tocar em Angola, vou já generalizar. A África é o... Não vou dizer o playground, mas é o campo. Quando alguém quer descobrir as suas valências cibernéticas, as suas valências em termos de exploração de vulnerabilidades, a África é o playground disto tudo. Por que estão a crescer ou a ganhar notoriedade agora? Agora, com o advento do Covid, conseguiu-se implementar o serviço a partir de casa. E quando implementamos o serviço a partir de casa, começamos a ter maior visibilidade sobre aquilo que é a utilização de internet. Começamos a explorar mais este campo. De ser o IT antes era um suporte, hoje em dia a IT
é uma parte do desenvolvimento de qualquer negócio. Então, com tudo isto, é necessário explorar tanto a nível das empresas como a nível desses crackers que andam por aí, se existe eficácia, se existe eficiência do modo seguro naquilo que é a oferta de serviços. Durante muito tempo, nossa maior, como é que eu posso explicar? Nossa maior preocupação era ter ligação segura e eficiente. E quando digo segura, era ligação que não caia a conectividade. Hoje em dia, é garantir que quem se autentica no teu parque tecnológico, quem trabalha contigo via remota, é a pessoa certa a quem você deu as credenciais para estar aí a trabalhar. Então, aplicamos muitos recursos, muito financiamento para garantir que tenhamos conexão eficiente. E pouco, quase nada, muitas das nossas instituições desenvolveram no sentido de segurança. Segurança era mais aplicar controles, criar uma ACL num roteador numa firewall, a garantir que, por exemplo, eu não tinha um buffer overflow, que é um excesso de pings, que eu não tinha os ataques padrões. Hoje em dia, eu já não tenho que me preocupar só com isso é o de menos até. Hoje em dia, eu tenho que aplicar controles que me garantam que quem me ataca, ou quem acede à minha infraestrutura, é a pessoa certa, com as permissões certas e que acede ao lugar, ou que tem acesso àquilo que lhe é devidamente especificado pelo seu perfil de colaborador. Então, pouco ou quase nada, tirando muito daquilo que é o ramo bancário, muito poucas são as empresas que andaram com esta preocupação. Dessa forma, não tem como os ataques cibernéticos não aumentarem. Daquilo que eu pude perceber, esses ataques que têm crescido todos os dias possíveis em Angola dão-se por conta da falta de políticas de segurança nas instituições públicas e privadas, certo, Varela? Um conjunto todo, vamos assim tocar. E o que é que vocês fazem como especialistas em cibersegurança? O que é que vocês têm feito para ajudar essas instituições, sejam privadas ou públicas? O que é que vocês fazem? Porque até onde sei em Angola, não sei, caso haja, corrijam-me por favor, não conheço nenhuma associação ou comunidade efetiva de cibersegurança. Eu penso que a falta dessas comunidades também dificulta o acesso ao conhecimento ou mesmo ao conhecimento de especialistas para ajudarem a resolver problemas dessa natureza. O que tem a dizer sobre isso, Varela? Na verdade, já temos uma agência reguladora, que é a APD, para começar. Essa agência reguladora, qual é o espectro, qual é a visão que ela tem, ainda que é muito. Também é uma agência embrionária, ainda é muito prematuro estar a falar disso, mas já existem alguns grupos que se vão criando, muito em torno daquilo que é o conhecimento de quem está a trabalhar na área. Nós devemos massificar esse conhecimento para engrandecer, primeiro. Nós temos que tornar o conhecimento tão comum que qualquer pessoa possa falar o básico, mas com a propriedade certa. Essa é a primeira decisão, é o primeiro passo a se dar dentro de segurança de informação. Primeiro passo. Segundo, dentro das instituições, dentro das corporações, é necessário que o utilizador que esteja no balcão perceba o que é segurança de informação. É necessário que ele perceba qual é Acho que eu tenho um feedback, Delta, não sei se é teu. Não, tenho o microfone desligado, deixa-me verificar que. Ok, já desativei, era de um participante, já desativei. Okay. É necessário, desde o colaborador que está ali no balcão recepcionista, perceber qual é o ativo da empresa. Depois de perceber qual é o ativo da empresa, é necessário que se proteja esse ativo. Como é que se pode fazer isso? Criando-se políticas claramente, criando-se normas e, acima de tudo, responsabilização nesse processo todo, para que passe não só de política, que seja uma lei ou seja um instrutivo, mas é um comportamento diário. Implementar segurança, implementar que os meus dados são privados, pertencem a mim, não é para quem quer vir perguntar eu expor.
é saber que aquela informação que eu trato da minha instituição sobre a minha vida pertence também a mim, não é para estar a expor publicamente. Então, quando ganharmos o comportamento certo sobre o que é um ativo, sobre o que é um dado confidencial, o que não expor, aí sim vamos começar a engrandecer e começar a caminhar na direção certa do que é segurança de informação. Políticas, normas, isso tudo está para criar balizas, não é? Mas é necessário que se mude a cultura de hábitos quanto à segurança de informação. Esse é o primeiro passo, é o grande passo a se fazer. Porque senão vamos comprar grandes Ferraris, grandes tecnologias, e não sabemos lidar com isso, não sabemos se essas tecnologias estão de acordo ou estão adequadas àquilo que é a nossa necessidade. Primeiro, há que perceber o que é que temos, como temos e quais são as nossas necessidades antes de dar outros passos. Não sei se foi claro. Penso que sim, mas depois ainda dentro dessa resposta há ainda algumas perguntas a serem aplicadas. Mas o Varela fazia referência a uma instituição, não consegui perceber o nome. Pode, por favor, repetir? A APD, a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. A APD, a instituição pública, é isso, certo? Certo. Perfeito, a APD. E ainda bem que tocou na APD, permita-me, peço alguns segundos, deixa-me só abrir aqui o site da APD. E também há uma pergunta. APED, é isso, não? APD, sim, é Agência de Proteção de Dados. Deixa-me ver aqui para partilhar com os demais. É algo muito que eu também acho pertinente. Permita-me, vou partilhar aqui a minha tela. Ok, não sei se conseguem ver aqui o site da APD. Conseguem? Sim. Conseguem ver o site da APD? Sim. Comunidade, todos conseguem ver o site da APD? Faço pergunta se todos conseguem Afirmativo. ver. Perfeito. Perfeito. Varela, por que eu abri aqui o site da APD? Se reparar, aqui, deixa-me lá ver, aqui eu tenho aqui, eu uso como search engine o DuckDuckGo por causa de algumas particularidades. Olha aqui que temos aqui, nós temos uma série de trackers, do Google, temos aqui 3 trackers aqui do Google Analytics e assim por diante. E estamos a falar de uma agência de proteção de dados. Eu acho que, eu não sei como é que vocês encaram isso, mas eu penso que estamos a falar de uma agência que protege dados, não sei como protegem, e é a própria agência que também tem na sua própria página uma série de robots de entidades diferentes, particularmente do Google. Um dos motivos que me leva a usar o DuckDuckGo é esse, bloquear os trackers do próprio Google. A própria APD tem uma série de trackers. O que é que o Varela tem a dizer sobre isso? O que é que pode, por favor, explicar uma agência que trata de proteção de dados e tem um website que tem uma série de trackers e que não consigo entender, né, Varela? Pode, por favor, dar uma visão sobre essa situação? Bem, ok. Primeiro vamos começar. Eu não posso dizer com toda a propriedade, mas o que me parece é um site que foi feito por terceiros, não é? Validado a sua funcionalidade ou funcionalidade e foi posto no ar primeiro. É um erro, sim, mas não sei qual é o interesse de ter isso aí. Eu precisava primeiro perceber com eles para depois poder validar, porque nem sempre aquilo que é vulnerabilidade para nós é vulnerabilidade para a instituição. Olhando para Sabe? essa perspectiva do Varela, eu percebo, aí existem alguns trackers e obviamente o Google usa usa vários, um deles é o AdSense, que é para publicidade, ou seja, o Google trabalha com determinadas informações das páginas dos sites e obviamente manda para a sua base de dados para vender em condições as suas publicidades. Então estamos a falar de uma agência de proteção de dados, né? Eu penso que devíamos evitar usar determinados trackers para isso. Não sei se o Varela conseguiu perceber o meu ponto de vista. Uhum.
Ok. Olha, por exemplo, estava até aqui a ver no chat, tem uma informação do Ricardo que diz que nem todos os trackers são maus ou pegam informações privadas. Alguns pegam informações públicas que servem para identificar visitantes e possíveis demografias sem identificar pessoas individuais. Tem Exatamente, como razão. geolocalização, é exatamente nessa perspectiva o Ricardo tem razão. Todavia, eu, como tenho uma particularidade em desenvolvimento de search engine, eu percebo, e muitos desses trackers do Google não são o que se parece, até porque o Google rastreia uma série de informações a partir dos nossos e-mails e uma série de coisas, e ele agrega essa informação para te dar um conteúdo bem personalizado, obviamente. Não sei se consegue perceber a minha visão, a minha linha de pergunta. Estamos a falar de uma agência de proteção de dados, independentemente de situações dessas que o Ricardo acabou por apresentar. Eu penso que não seria uma ótima prática. Estamos a falar de proteção e eu penso para uma agência de proteção de dados não seria uma ótima prática. Não sei se conseguiu perceber a minha ideia, Varela. Consigo pegar a sua ideia assim. Mas eu voltando naquilo. Estamos a falar de uma agência de proteção de dados, sim, mas estamos a falar de uma agência de proteção de dados embrionária, não tem mais de 3 ou 4 anos de vida. Estamos a falar de uma agência de proteção de dados que trabalha com as melhores práticas a priori do mercado e como, pegando na deixa do Ricardo, como não são a priori, eu acho que eles viram que não são trackers que invadem ou violam aquilo que é a proteção de dados, acho que é por isso que estão aí a funcionar. Acho não, deve ser por isso que estão aí a funcionar. Agora, é necessário investigar ou analisar o que realmente eles estão a consumir. A partir disso, é que eu posso te dizer se é uma vulnerabilidade ou não. Delcio? Sim, consegui perceber sim. Vamos então para a próxima pergunta e depois da resposta a essa pergunta, eu vou abrir para os convidados, porque sei que alguns têm perguntas a apresentar, então tão logo o Varela responda à pergunta que lhe vou fazer, então vou abrir para os demais que também estão a participar. Varela, ainda voltando na senda dos ataques, e sei Uhum. que também tem muita informação sobre os tipos de ataques que se dão mais aqui em Angola. Pode tentar descrever de forma geral os principais ataques que as empresas públicas e privadas, ou algumas daquilo que é o nível do seu conhecimento, têm sofrido? Porque sabemos que dentro da dimensão de segurança existem vários tipos de ataques. E pelo que leio e vi e analiso, penso que os ataques que se estão a registrar, sobretudo nas entidades públicas, têm as mesmas características. Pode, por favor, apresentar ou falar um bocadinho mais sobre os tipos de ataques? Bem, daquilo que tem vindo a ser publicado, tanto pelo site da Checkpoint, ForcePoint, entre outros vendors que tratam de defesa cibernética, temos estado a consumir, não. Temos estado a receber ataques de ransomware, phishing, uh, port scanning, cavalos de Troia, e malware, de modo assim geral. Por que isso está a acontecer? Eu vejo isso como uma boa oportunidade para crescermos a nível de segurança de informação em todos os setores, tanto público como privados. É necessário perceber a analogia desses ataques todos, não é? Como é que se pode fazer isso? É necessário perceber como é que esse reconhecimento de vulnerabilidade está a ser feito, como é que eles estão a explorar essas vulnerabilidades, quais são as portas que eles estão a utilizar para entrar nas nossas arquiteturas. É necessário também perceber se após esses ataques não estão a ser deixados backdoors, não é? E acima desse tudo é necessário treinar a equipe. É necessário treinar a equipa para aprender a identificar o problema, a conter, a investigar as origens. Só podes fechar uma coisa onde você perceba a origem. É necessário começar a escolher mecanismos de prevenção que realmente se ajustem àquilo que é infraestrutura. Não é comprar um Ferrari, por exemplo, andar numa estrada esburacada, não serve. E, acima de tudo, é necessário monitorar constantemente
todos os dias, é necessário identificar o que está a ser monitorado, é necessário que se investigue. Quanto aos tipos de ataque, a gente pode perceber, mas é preciso termos skills ou habilidades suficientes para perceber se aquilo que é identificado como phishing é um phishing, se é identificado como um spoofing é um spoofing, se é identificado, por exemplo, como um ransomware é um ransomware. É necessário começarmos a perceber o tipo de severidade de cada tipo de ataque e como ele está a ser feito, através de treinamento conciso, permanente e eficaz. Qual é a tua outra questão? Não percebi. Delcio, podes repetir? Penso que respondeu, porque eu perguntava os tipos de ataque e tentar explicar, né, os tipos de ataques que sofremos, ou que temos, ou que vimos sofrendo aqui em Angola, particularmente nas empresas públicas. Penso que consegui responder. Antes então de passarmos para o segundo bloco, eu vou perguntar aqui aos meus convidados. Aquele que pretende fazer alguma pergunta ao Varela, é só levantar a mão, usar o símbolo das mãos. Tem aqui o Edson Manuel, que tem aqui a pedir. Edson Manuel tem a palavra. Pode, por favor, fazer a sua pergunta ao Varela ou apresentar um contributo. Edson Manuel. Penso que o Edson Manuel não está presente ou alguma coisa. Além do Edson Manuel, alguém quer fazer alguma pergunta ao Varela antes de passarmos para o segundo bloco? Penso que o Edson Manuel ativou o microfone. Edson Manuel, tem a palavra. Depois vai falar o Lucas Luiz. Edson Manuel tem a palavra. Voltou a sair. Então eu vou passar a palavra ao Lucas. Lucas, tem a palavra. Boa noite, Gero Varela. Boa noite, prezados. Boa noite, Lucas. Ok. Exato. Eu comecei a acompanhar do início, desde já agradecendo a oportunidade que dão mais uma vez para ter esse COFIT, que é sempre muito importante. A minha questão vai, sobretudo, naquilo que falamos sobre, que o Varela explicou muito bem sobre o foco da APD, né, que trabalha com a proteção de dados. E o que tenho acompanhado em muitos, que tenho acompanhado em outros países, bem como aqui bem próximo mesmo, Portugal e Brasil, é que normalmente os especialistas de cibersegurança, né, normalmente trabalham muito com os provedores de segurança. E é muito comum quando temos um problema a nível de segurança, ter um grupo livre, né, uma associação que cuida e divulga essas informações. O que tenho notado em Angola é que muitos problemas tratam-se de forma isolada. A maneira, por exemplo, como se trata de uma questão que aconteceu com a Sonangol, com o Ministério da Finança, é tudo de forma isolada. Então, a minha questão é, será que é possível, ou não sei se o Varela tem recebido essas propostas, de documentar as análises, né, daquilo que foi feito, para que outros, o que aconteceu, por exemplo, com a Sonangol, ou com o CETIC, ou com uma outra qualquer operadora, é possível ter uma informação documentada a fim de que se possa criar condições de segurança para o futuro. Não sei se existe uma associação livre, né, além da APD, que eu vejo que o foco da APD é muito na proteção de dados, criar regras, controle, e pouco divulga sobre isso. Será que tem tido notícias sobre isso? Poderia dar uma chega em relação a isso? Lucas, não é? Sim, sim, Lucas. Obrigado pela pergunta, pela participação, Lucas. Primeiro, Lucas, temos que perceber o que diz a lei quanto ao compartilhar este tipo de informação.
Mas pegando naquilo que dizia, por exemplo, que está lá fora RPG, LGPD para o Brasil, deixa eu fazer o seguinte: em caso dessas falhas, tem que se comunicar o regulador. É com o regulador que a instituição tem que partilhar esse tipo de situação. Agora, cabe ao regulador cabe ao regulador do setor, no caso, e o regulador nacional partilharem, por exemplo, como foi resolvido a vulnerabilidade com as instituições que estejam interessadas em querer saber isso. Não publicamente partilhar a informação. Você que me percebe? Não sai num diário, não sai numa nota informativa, olha, Sonangol sofreu esse tipo de ataque através disso, não. Sai a informação, ou melhor, vaza a informação de que a Sonangol, por exemplo, sofreu um ataque. Okay. Cabe a Sonangol e o regulador partilhar como sofreu o ataque, como foi mitigado e como vai prevenir. Agora, daquilo que o regulador recebe, por exemplo, para a Sonangol, o regulador, agora é a APD, né? Daquilo que o APD recebe, não é? A APD pode fazer um resumo do tipo de ataque, que tipo de ataque, qual é o destino deste tipo de ataque, qual é a resolução para este tipo de ataque. Agora, o que vazou, como vazou, ou quais são os mecanismos que eles estão a mitigar, isso é um dado confidencial. Só precisamos saber aquilo que é de âmbito geral, por exemplo, como saem as CVIs que são populadas, a saber quais são as brechas, quais são os ataques, como é que eles estão a ser feitos. Agora, como mitigar isso fica uma informação da própria entidade. Perfeito. Senão, estaria, por exemplo, a te dizer numa cerca elétrica, né? Olha, essas cercas elétricas que todo mundo põe, eu te dizer, olha, o primeiro e segundo anel é que tem eletricidade, o quarto e quinto não tem. Você saber como pular. Perfeito. Penso que, não sei se o Lucas percebeu, vou passar a uma pergunta que o Ricardo Ramos também apresentou aqui no chat. Depois passaria a palavra ao António Core. O Ricardo pergunta, ele quer saber qual é a importância de identificação de vulnerabilidades, quer saber sobre a identificação de vulnerabilidades e do processo de correção das mesmas, isso para as nossas instituições. Não sei se percebeu, Varela. O Ricardo pretende saber sobre a importância da identificação de vulnerabilidades e do processo de correção destas, obviamente, dentro das nossas instituições ou para as nossas instituições. Bem, como sabem, já que estamos a falar de vulnerabilidade, como vamos pegar no campo onde elas melhor se aplicam. Como sabem, todas as instituições trabalham com sistemas operativos, por exemplo. E esses sistemas operativos acarretam certas vulnerabilidades que precisam ser corrigidas ao longo do tempo. É necessário ter visibilidade ou adesão a quais são essas vulnerabilidades para que se possa fazer a correção ao longo do tempo antes de uma possível exploração ou de um possível ataque. É necessário as conhecer para que se possa corrigir a tempo e hora antes de qualquer incidente dentro da infraestrutura. Essa é a importância de se conhecer as vulnerabilidades. A segunda pergunta, Delcio, era... O processo de correção destas mesmas vulnerabilidades. Como é que é esse processo? Esse processo funciona da seguinte maneira. É vista a vulnerabilidade, é olhar para o nosso ambiente, saber se essa vulnerabilidade leva para o ponto de exploração que, por exemplo, uma CV informa, é saber se leva, temos que fazer correção. Se não leva, por exemplo, essa vulnerabilidade se encontra numa DMZ onde eu não tenho quase serviço nenhum. Mas eu preciso de manter, por exemplo, essa porta aberta ou esse serviço a correr que leva para essa vulnerabilidade. Então, eu posso deixar ela aí a correr, não preciso corrigir nada, porque não tenho nenhuma informação crítica, não tenho nenhum ativo importante da minha infraestrutura ali a correr naquele serviço. Então, é preciso perceber, antes de começar a corrigir, se ela leva para onde eu quero, ou para onde ela aponta que deve ser feita a correção ou não. Fiz-me perceber? Ricardo, conseguiu perceber? Se sim, pode ativar o microfone. Ricardo Ramos, percebeu a resposta que Varela deu à sua pergunta? Sim, percebeu. Ricardo percebeu.
Então, eu vou passar a palavra ao António Cor e depois o último, o Adilson Ribeiro. Aqueles que tiverem mais alguma pergunta, eu vou pedir que façam-nas no segundo bloco. Então, eu vou passar a palavra ao António Cor e depois o Adilson Ribeiro e para então passarmos o segundo bloco. António Cor, tem a palavra. Muito boa noite, prezados. Boa noite, estimado António. Pronto, muito obrigado pelo convite que me foi feito para participar neste webinar. Eu cheguei há bem pouco tempo. Estive aí a ouvir sobre... Estive aí a receber algumas informações do Engenheiro Varela, que é alguém que eu já tive umas conversas com ele em outros fóruns, né? Que falávamos sobre a questão de ataques cibernéticos no país. Agora aqui tenho uma pergunta aqui para fazer nesse fórum. Fala-se muito sobre ataque cibernético no país, né? Só que, olhando para a questão ataque cibernético, temos que olhar para as duas questões. Falando de ataque cibernético, temos dois elementos. Temos o fator máquina e o homem. Eu não sei como é que estamos em termos de conhecimento, como é que as pessoas reagem a esses ataques. Não vamos dizer alguém dotado de algum conhecimento em tecnologia de informação. Alguém que faz parte de uma instituição que lida com as informações. Será que essas pessoas recebem algum tipo de treinamento? Elas sabem o que é que devem fazer com uma informação? A minha questão era mais ou menos essa, porque acredito que de aspectos tecnológicos não estamos mal. É aquilo que o engenheiro já disse. Se calhar temos aí um Ferrari, mas estamos andando numa estrada esburacada. Muito obrigado. Obrigado. Varela, pode responder e depois então vai intervir o Adilson e depois passamos para o segundo bloco. Core, aos poucos, as instituições estão a começar a ganhar consciência que é preciso mudar hábitos, aos poucos. E tem uma coisa que eu gosto de dizer, na brincadeira, mas é a pura verdade. Estamos a precisar de mais ataques destes, na verdade. Por que estamos a precisar de mais ataques destes? É através desses ataques que vamos começar a corrigir aquilo que estamos implementado, vamos começar a melhorar o que estamos a corrigir e vamos começar a progredir. É necessário, sim, começarmos a perceber que é preciso conscientizar as pessoas sobre o que é segurança, sobre como trabalhar de modo seguro, mas isso é uma tarefa que tem que estar alinhada normalmente àquilo que são a alta gestão de qualquer empresa. Se a alta gestão não estiver alinhada a essa necessidade, dificilmente se pode treinar funcionários, colaboradores a procederem de maneira correta. Aí acabamos estando cada vez mais vulneráveis a esse tipo de ataques. É necessário começarmos a criar essa cultura a partir de cima, do topo da hierarquia de qualquer empresa, desde o diretor-geral, PCE, ou seja, qual é a posição, até o, como eu digo sempre, até o segurança, se possível, se não, até o recepcionista. Ele precisa perceber como estar seguro, como trabalhar de modo seguro, para não primeiro expor a si e depois acabar expondo a própria empresa. Aos poucos, algumas empresas vão ganhar visibilidade sobre essa necessidade e outras precisam de acordar quando sofrerem alguma coisa. Perfeito. Vou passar então a palavra ao Adilson Ribeiro, o último deste primeiro bloco, e depois também vai responder a pergunta feita pelo Fábio Vitorino, que pôs aqui no chat. Varela, vai agora intervir o Adilson Ribeiro. Tem a palavra, Adilson Ribeiro. Boa noite. Boa noite, caríssimo. Em primeiro lugar, eu vos digo que estou muito satisfeito pelo facto de ver a evolução do Varela. É uma pessoa com quem eu trabalhei, acho que no princípio da carreira dele. E hoje me orgulho de lhe ver aqui a falar com muita propriedade sobre segurança. As minhas questões, na verdade não tenho questões, tenho mais comentários a acrescentar algumas coisas que o Varela foi dizendo. Uma das coisas que eu queria também acrescentar, que o Varela estava a dizer muito bem, acho que a nível nacional o setor bancário é um dos setores que evoluiu muito ou tem trabalhado muito a nível de segurança. Tanto é que o próprio BNA
nos últimos tempos, tem regulamentado, tem exigido os bancos que investam muito nessa vertente. Uma das coisas que eles fizeram há pouco tempo, hoje há algum tempo, é exigir uma figura de CISO nos próprios bancos. O CISO é aquela pessoa que no fundo, vela pelos procedimentos de segurança dentro das instituições bancárias. E depois, tudo aquilo que o Varela foi dizendo, na verdade, resume-se basicamente naquelas